Em Daniel capítulo 14, o conviva do rei utiliza sua sabedoria e devoção para desafiar a idolatria babilônica. No primeiro episódio, Daniel prova que o ídolo não come a comida ofertada, mas sim seus 70 sacerdotes e suas famílias, que se introduzem por uma abertura secreta. Ele usa um método simples de investigação, espalhando cinza no chão para revelar os passos dos fraudadores. No segundo episódio, Daniel demonstra que o ídolo, tido como Deus vivo, é mortal, ao matá-lo com uma simples bola de breu, gordura e pelos. A revolta do povo lança Daniel na cova dos leões, mas Deus intervém milagrosamente, enviando o profeta Abacuque para alimentá-lo. O livramento de Daniel leva o rei a proclamar: não existe outro Deus além de vós. Vamos à leitura. Daniel capítulo 14. Tendo-se reunido ao rei Astiages a seus antepassados, Ciro persa subiu ao trono. Daniel era conviva do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, cuja despesa diária era de 12 artabes de farinha, 40 carneiros e 6 medidas de vinho. O rei prestava culto ao ídolo e diariamente ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava seu Deus. O rei disse-lhe um dia: por que não adoras Bel? Por que? Respondeu Daniel. Não venero o ídolo feito pela mão do homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra e que exerceu seu poder sobre todo o homem. Assim sendo, continuou o rei: Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês o que ele come, o que ele bebe todos os dias? Daniel pôs-se a rir. Desengana-te, ó rei, disse ele. Este Deus é de barro por dentro e bronze por fora, e ele nunca comeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou vir seu sacerdote e lhes disse: se não me dissestes quem come essas oferendas, morrereis. Mas se me provardes que é Bel quem as absolve, será Daniel quem morrerá, pois terá blasfemado contra ele. Daniel respondeu ao rei: que se faça segundo tu o dizes. Os sacerdotes de Bel eram 70 em número, sem contar suas mulheres e filhos. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes disseram: nós saímos, manda trazer ao rei os alimentos e o vinho misturado. Depois fecha a porta e lacra com teu sinete. De manhã cedo, quando vieres ao templo, verificares que tudo não foi comido por Bel, nós morreremos. Do contrário, será Daniel quem nos terá caluniado. Tinham completa confiança porque debaixo da mesa haviam feito uma abertura secreta, pela qual penetravam habitualmente para consumir as oferendas. Mas, após a saída deles, quando o rei acabava de depor as oferendas diante de Bel, Daniel ordenou aos criados trazerem cinza, a qual espalhou pelo templo todo na presença do rei. A seguir saíram, fecharam a porta e, depois de tê-la lacrado com o sinete real, retiraram-se. Durante a noite, os sacerdotes introduziram-se como de costume no templo, com suas mulheres e filhos, comeram e beberam tudo. Ao amanhecer, o rei veio com Daniel. Os selos, disse, estão intactos, Daniel. Intactos, ó rei. Logo que a porta foi aberta, o rei olhou para a mesa e exclamou: tu és grande, ó Bel, tu não nos enganaste. Mas Daniel pôs-se a rir e impediu o rei de entrar mais adiante. Olhe o chão, disse-lhe. De quem são esses passos? Vejo de fato, respondeu o rei, passos de homens, de mulheres e de crianças. E uma cólera violenta apoderou-se dele. Então mandou prender os sacerdotes com suas mulheres e filhos, os quais lhe mostraram as entradas secretas por onde se introduziam para vir consumir o que havia na mesa. O rei mandou matá-los e pôs Bel à disposição de Daniel, que o destruiu, assim como o seu templo. Lá havia também um grande dragão que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel: pretenderás também dizer que aquele é de bronze? Vive, come, bebe, tu não podes negar que seja um Deus vivo. Adoro então, eu adoro, replicou Daniel. Unicamente o Senhor meu Deus, porque ele é um Deus vivo. Ó rei, dá-me licença para fazê-lo, e sem espada nem bastão matarei o dragão. Eu te concedo, disse o rei. Então Daniel tomou breu, gordura e pelos, cozinhou tudo junto, e com isso fez umas bolas e meteu-as na boca do dragão, que estourou e morreu. Daniel exclamou: eis aí o que adoráveis. Quando os babilônios souberam, ficaram sumamente indignados e amotinaram-se contra o rei aos gritos. O rei tornou-se judeu, destruiu Bel e agora fez perecer o dragão e matar os sacerdotes.
Vieram à presença do rei e disseram-lhe: entrega-nos Daniel, do contrário nós te mataremos, bem como a toda a sua família. Diante da violência com que os ameaçavam, o rei viu-se forçado a entregar-lhes Daniel, que eles jogaram à cova dos leões, onde permaneceu 6 dias. Na cova havia 7 leões, as quais davam cotidianamente 2 corpos humanos e 2 carneiros. Porém, daquela vez nada lhe foi distribuído, a fim de que devorassem Daniel. Ora, o profeta Abacuque vivia naquele tempo na Judéia. Acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele em uma panela para levá-lo aos ceifadores no campo. Mas o anjo do Senhor disse-lhe: leva esta refeição à Babilônia, a Daniel que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Então o anjo, segurando pelo alto da cabeça, transportou pelos cabelos em um fôlego até a Babilônia em cima da cova. Daniel, Daniel, chamou: toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu: ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonaste os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer, enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque a seu domicílio. Ao 7º dia veio o rei chorar Daniel. Ao acercar-se da cova, porém, olhou para dentro e aí avistou Daniel sentado. E bem alto exclamou: vós sois grande, Senhor Deus de Daniel, não existe outro Deus além de vós. Mandou retirá-lo da cova dos leões e lá jogou todos aqueles que haviam tentado eliminá-lo, os quais foram imediatamente devorados sobre seus olhos. Então disse o rei: que todos os habitantes da terra reverenciem o Deus de Daniel, porque é um Salvador que opera sinais e prodígios em toda a terra e salvou Daniel da cova dos leões. No capítulo 4 de João, começa com uma advertência crucial: examinai se os espíritos são de Deus, devido à proliferação de falsos profetas. O primeiro teste é doutrinário. O Espírito de Deus é reconhecido por aquele que proclama que Jesus Cristo se encarnou. Os que negam esta verdade possuem o espírito do anticristo. João, no entanto, assegura que o espírito em nós é maior que o espírito do mundo. A partir do versículo 7, ele introduz o segundo e supremo teste: Deus é amor, e o amor dele se manifestou ao enviar seu Filho para expiação. Portanto, o amor mútuo é a prova de que Deus permanece em nós e que o amor em nós é perfeito. O perfeito amor lança fora o temor, e a prova final da verdade é que quem não ama seu irmão é mentiroso. 1 João capítulo 4. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus e os venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento,
pois como ele é assim, também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. O Salmo 131 se divide em duas partes principais. Primeiro, o juramento de Davi. Começa com o pedido a Deus para que se lembre da grande piedade de Davi. Essa piedade se manifestou em um voto solene de não descansar até encontrar um lugar de residência para o Senhor. A segunda parte deste salmo, o voto de Deus e suas consequências, onde o salmista relata o encontro da arca e a entrada em Sião. A partir daí, o Senhor responde ao voto de Davi com seu próprio juramento, que a linhagem de Davi terá o trono e que ele, o Senhor, escolheu Sião para sua morada para sempre. Salmo 131. Senhor, lembrai-vos de Davi e de sua grande piedade, como ele fez ao Senhor este juramento e este voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, não me deitarei no leito de meu repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre uma residência para o Senhor, uma morada ao poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Éfrata. Nós a encontramos nas campinas de Jaá. Entremos em sua morada, prostremo-nos diante do escabelo de seus pés. Levantai-vos, Senhor, para vir ao vosso repouso, vós e a arca de vossa majestade. Vistam-se de justiça os vossos sacerdotes, e jubilosos cantem de alegria vossos fiéis. Pelo nome de Davi, vosso servo, não rejeiteis a face daquele que vos é consagrado. O Senhor fez a Davi um juramento de que não há de se retratar. Colocarei em teu trono um descendente de tua raça. Se teus filhos guardarem minha aliança e os preceitos que eu lhes hei de ensinar, também os descendentes deles para sempre se sentarão em teu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, ele a preferiu para sua morada. É aqui para sempre o lugar de meu repouso. É aqui que habitarei porque eu escolhi. Abençoarei copiosamente sua subsistência. Fartarei de pão os seus pobres. Revestirei de salvação seus sacerdotes, e seus fiéis exultarão de alegria. Aí farei crescer o poder de Davi. Aí prepararei uma lâmpada para o que me é consagrado. Cobrirei de confusão seus inimigos. Em sua fronte, porém, brilhará meu diadema. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 42, o texto começa com a advertência sobre a fofoca, para evitar a confusão e garantir a graça. O sábio, então, estabelece uma lista de atitudes e deveres morais e práticos dos quais o homem justo não deve se envergonhar. Essa lista inclui a fidelidade à lei do Altíssimo, defender uma sentença justa, ser honesto nos negócios, exercer a disciplina sobre o lar e, principalmente, corrigir o insensato e o tolo. A coragem de agir com retidão, mesmo sob escrutínio público, é a marca do homem verdadeiramente instruído e aprovado por todos. Eclesiástico capítulo 42, dos versículos 1 ao 8. Não repitas o que ouviste, não reveles um segredo. Assim estarás verdadeiramente isento de confusão e acharás graça diante de todos os homens. Não te envergonhes de tudo o que vou dizer, e não faças acepção de pessoas até o ponto de pecar. Não te envergonhes da lei e da aliança do Altíssimo, de uma sentença que justifique o ímpio, de um negócio entre teus amigos e estranhos, da doação de uma herança em favor de teus amigos. Não te envergonhes de usar uma balança fiel e de peso certo, de adquirir pouco ou muito, de não fazer diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente os teus filhos, de golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Sobre uma mulher má é bom pôr-se o selo, onde há muitas mãos emprega a chave. Conta e pesa tudo o que entregas, assenta o que dás e o que recebes. Não te envergonhes de corrigir o insensato e o tolo, não te envergonhes dos anciãos julgados pelos jovens. Assim te mostrarás verdadeiramente instruído e serás aprovado por todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.